Confissão de Fé de Westminster, que é adotada pela nossa igreja, né, como padrão doutrinário, ela é dividida por blocos. Então, um bloco foi dos fundamentos, foi o primeiro bloco, né, claro que nós estudamos. Depois nós estudamos o bloco que fala sobre os decretos de Deus. Depois um outro bloco que foi sobre o pecado e a salvação, e o Salvador, aliás, o pecado e o Salvador. E nós estamos no bloco que fala a respeito da salvação, ok? Esse é o bloco que fala da salvação. Então, nesse bloco, nós vimos sobre o livre-arbítrio, a vocação eficaz e a justificação. Nós vimos esses três, né? O livre-arbítrio, a vocação eficaz e a justificação. Hoje nós vamos ver esses dois capítulos, né? O capítulo 12 e 13. Cada capítulo traz um tema independente. E hoje nós vamos falar sobre a adoção e a santificação. A adoção e a santificação. A ordem seria mais ou menos essa, né? Aquela que Paulo traz lá em Romanos. Aos que predestinou, chamou, justificou, que foi o que nós vimos semana passada, e agora nós vamos ver sobre a adoção, né? Ele também, Deus, ele nos adota. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, porque Deus ele vai usar várias linguagens, vai nos trazer vários quadros, e um dos quadros é da adoção. Só ver que esse meu negócio está funcionando. Está funcionando. Ok, então esse primeiro slide aí, ele não está na confissão, tá? É um slide que nós elaboramos aqui para introdução, para o melhor entendimento. Agora, meus irmãos, a palavra adoção nos faz lembrar do quê? Qual é a imagem, ou quais imagens vêm na sua mente quando você pensa em adoção? Adoção de crianças, né? Mas o que mais vem na sua mente? Porque adoção não é só de criança, você pode adotar também um adulto, né? Adoção, meus irmãos, o que traz na nossa mente, né? Na minha mente vem a palavra amor, porque para adotar você tem que amar, não tem? Provisão, aquele que você adota você vai cuidar, você vai trazer provisão. Família, ou seja, a pessoa que não tinha família vai ter agora uma família, ou vai fazer parte então de uma nova família. Então a adoção, ela nos traz essa ideia de amor, nos traz essa ideia de família, né? Anotei outras palavras aqui: acolhimento, lar, segurança, um futuro bom, porque aquelas pessoas, né, que vão crescendo ali e sem uma família, dificilmente vai ter um futuro bom. Mas a família, ela proporciona, né, um futuro melhor. Até um preenchimento do vazio, porque muito duro é não ter uma família. Então, quando você encontra uma família, você preenche. Nós preenchemos um vazio, nós temos essa necessidade de família. Então, a palavra adoção, ela nos lembra tudo isso. Agora, veja que olha a mudança de quadro. A mudança de quadro. Por quê? Porque até então nós estávamos falando sobre o quê? Justificação, né? Justificação é uma linguagem do tribunal. Já adoção é uma linguagem da família. Não é totalmente diferente? Então veja só. Nós temos então uma mudança da sala desconfortável do tribunal, onde estávamos como réus e Deus era nosso juiz severo. Nós temos a mudança dessa sala para a sala confortável da família, onde Deus é agora nosso Pai de amor. Então há uma mudança de quadro. Quando nós falamos de justificação, a gente se imagina ali o juiz e a gente perante ele num tribunal. Agora, quando nós falamos de adoção, aí nós já imaginamos Deus como Pai, né? Como um Pai amoroso, como um Pai provedor, como um Pai que nos abraça. Os irmãos,
Estão compreendendo isso, né? É claro. Textos prova da adoção, todos esses aí, né? Nós vamos ver por partes o que a Bíblia fala sobre esse tema. Deixa eu só organizar aqui a minha folha, né? Então, todos os que são justificados, é Deus servido no seu único Filho Jesus Cristo e por Ele, fazer participantes da graça da adoção. Então, a Bíblia ela vai nos mostrar isso. Ela vai mostrar que todo aquele que é justificado, ele também é adotado. Amém, igreja? Olha bem, sem justificação não existe adoção. Mas todo aquele que é justificado, ele é adotado. Esse é um quadro tão maravilhoso, porque que juiz faria isso, né? Que juiz perdoaria pessoas pecadoras, iníquas, que eram antes seus inimigos, e traria então para dentro da sua casa para chamar-lhes de filhos? Esse é Deus. Deus, ele fez isso. Em Cristo ele nos justificou e ele nos adotou. Veja comigo, meus irmãos, Gálatas capítulo 4. Aliás, primeiro Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso de número 5. Efésios capítulo 1, versículo de número 5. Vamos ler os versos 4 e 5. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, vai dizer assim: assim como nos escolheu nele, né, esse nele aí é Cristo, aí o contexto vai dizer isso, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, né? Então, veja bem, né? Deus, ele nos escolheu, ele nos predestinou, né? Para quê? Para nos adotar como filhos. Para nos adotar como filhos. Olha, meus irmãos, a ideia de adoção, ela nos traz um pensamento negativo e um pensamento positivo. O pensamento negativo é: nós não éramos filhos. O pensamento positivo é: agora nós somos filhos. Os irmãos compreenderam? Então, quando nós falamos que todos os homens são filhos de Deus, num certo sentido isso é verdade, em outro sentido isso não é verdade. É verdade em que sentido? É verdade no sentido de que Deus, como Criador, Ele é Pai de todos os homens. Mas o Pai Salvador, somente daqueles que foram justificados. Ele é Pai somente daqueles que estão em Cristo, daqueles que foram justificados em Cristo Jesus. Então, todos os que são justificados, Deus foi servido, né, em seu único Filho, ou seja, por meio de Jesus, fazer participantes da graça da adoção. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Pela graça da adoção, né, por essa graça, nós somos recebidos no número de filhos de Deus. E os que são recebidos no número de filhos de Deus gozam da liberdade e privilégio deles, né, ou seja, destes filhos. Têm sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar: Abba, Pai. Aqui, meus irmãos, nós temos uma série de promessas, né, para nós. Vamos abrir ali em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4.
vindo a partir do verso 4. Gálatas capítulo 4, a partir do verso de número 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha só que interessante, né? Então ele vai dizer aí que aqueles que foram resgatados foram feitos filhos, né? Resgatados do quê? Aí a gente tem que fazer a pergunta, né? Resgatados do quê? Resgatados da condenação, resgatados do pecado e da condenação, né? Então nós somos resgatados, e todo resgatado, ele recebe a adoção de filhos. Verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Olha só, né? Então veja só, essa graça, né? Por essa graça, nós somos recebidos no número dos filhos de Deus. Aí as pessoas às vezes não entendem, né? Mas pastor, todo mundo não é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus no sentido de que Deus criou, mas filhos para a salvação, somente aqueles que foram resgatados da escravidão do pecado, somente aqueles que são justificados por Cristo Jesus. E uma vez filhos, os filhos gozam o quê? De liberdade. Amém, meus irmãos? Qual a liberdade que temos? Nós temos aí várias liberdades como filhos. Olha só, a liberdade não exclui o temor, a liberdade não exclui o respeito, a liberdade não exclui o limite, né? Nós somos filhos, nós sabemos que você tem seu pai, mas você tem ali o respeito, tem que tratar ele adequadamente, não é? Com Deus também, mas nós temos liberdade. Uma liberdade que o texto nos mostra é a liberdade de chamarmos Deus de Pai. E nós temos todos os privilégios dos filhos de Deus, né? E veja só, Paulo falou aí em Gálatas, nós também recebemos o que, meus irmãos? O Espírito em nossas vidas, em nossos corações, o Espírito de adoção. E esse Espírito nos habilita a aclamarmos Abba, Pai. Essa expressão Abba, Pai, é uma expressão que significa papaizinho, significa papai. É uma maneira de chamar Deus carinhosamente, né? Faço uma pergunta a você. Qualquer criança que se aproximasse de você, assim, uma criança que não é seu filho, falasse papaizinho, você ia atender essa criança? Não, porque não é seu filho, né? Mas quando nós clamamos, nós falamos Deus, chamamos Deus de papaizinho, Ele nos atende, porque Ele é o nosso Pai. Nós somos tirados da sala dos réus e colocados na sala de estar com o nosso Pai. Antes de prosseguir aí, uma coisa mais profunda aí, que a nossa imaginação, ela nos leva lá atrás. Por quê? Como pai de todos. Fala, por que uns, por que outros não? Então a gente volta lá. Deus deu condições para aquele que não nasceram sim, mas rejeitaram. Por que um sim e o outro não? Essa é a coisa que vem na nossa mente. Sim, aí é um mistério divino, né? É um mistério divino. Ok, estes filhos agora são tratados com comiseração, né? Deus, como que um pai trata seu filho? Veja só, quantas vezes nossos filhos, ainda mais quando é criança, né? Faz birra, o pai trata o filho como? Com comiseração. Os filhos são protegidos, são providos pelo pai. Os filhos também são corrigidos. Amém, igreja? Então Deus, Ele é assim conosco, Deus Ele é paciente, Ele nos protege, Ele é o Deus da toda providência para nós, Ele é um Deus também que quando precisa, Ele nos
ele nos corrige, né? Ele nos corrige. Vamos ver aí, deixa eu ver aqui. Salmo 103, verso 13. Quem achar pode ler, bem alto. Como pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Aí, como um pai se compadece de seus filhos, né? Então Deus, ele se compadece de nós, ele age com comiseração. Veja ali, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo de número 6. A partir do verso de número 30, diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, o seu reino, né? O reino de seu Pai, a justiça de seu Pai. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, e não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então aqui, esse texto, Jesus nos fala que Deus, Ele é um Deus que Ele nos protege, Ele é um Deus que nos provê em todas as nossas necessidades, né? Vamos abrir também 1 Pedro capítulo 1. Aliás, 1 Pedro capítulo 5, verso de número 7. Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. Quem achar pode ler bem alto. Lançado sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Isso, né? Então ele diz, coloque sobre Deus, né? Se tem alguma ansiedade, coloque diante de Deus, seu Pai. Não diz aí porque Ele cuidará. Diz porque Ele tem cuidado de vós. Ele não é um pai negligente, nem displicente. Ele cuida de seus filhos. É interessante que, qual é o encorajamento bíblico? Para que nós, como filhos, não tenhamos insegurança do nosso pai. Se nós podemos confiar no nosso pai terreno, se nós podemos esperar do nosso pai terreno provisão, proteção, quanto mais do nosso pai celestial, né? Porque o nosso pai terreno, ele pode falhar, ele é limitado, mas o nosso pai celestial jamais falha. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo de número 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas de Deus. Aqui ele vai falar sobre a herança, né, que temos das promessas de Deus, mas veja aí um texto posterior, aliás, Hebreus 12, 6. Aproveitando que estamos aí em Hebreus. Porque o Senhor, Hebreus capítulo 12, verso 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. Então olha só,
Uma vez que Deus te recebe como filho, porque a ideia aí é do recebimento, né? Ele nos recebeu como filho. Uma vez que Ele nos recebeu como filho, Ele faz o quê? Nos disciplina, nos corrige. E a Bíblia vai mostrar o seguinte, às vezes a gente tem dó, né, de corrigir o filho. Não tenha dó de corrigir seu filho. Porque se você não corrigir, não estará demonstrando o verdadeiro amor. Porque o amor paternal, ele é completo. E, às vezes, é necessário também a correção. Então, veja ali, né? São tratados com comiseração, protegidos, providos e também por Ele corrigidos. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção. E herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Uma coisa triste, né? A gente viu, esses dias eu vi uma reportagem, nós assistimos um filme também aí na Natália, mas eu não lembro o nome. Era um filme que falava sobre adoção. E não tem coisa pior do que um pai abandonar o filho, né? E muitos filhos adotados, eles são devolvidos, são deixados, né, pelos pais, especialmente quando são adotados grandes, adolescentes, né? Mas a Bíblia vai dizer que todos aqueles que são real e verdadeiramente adotados, eles nunca são por Deus abandonados, né? Deus jamais abandona os seus filhos. Pelo contrário, esses filhos, eles são selados para o dia da salvação. Eles herdarão todas as promessas, porque são herdeiros da eterna salvação. Ok, igreja? Então, a confissão de fé nos traz esse quadro da adoção. E logo depois da adoção, vem o tema da santificação. Por quê? Porque todos aqueles que são predestinados, chamados, justificados, né? Nós vimos aí, adotados, uma vez na família de Deus, eles são também santificados. Às vezes as pessoas dizem assim, mas Deus predestinou para a salvação, então está salvo. Não. Todos aqueles que são escolhidos como filhos de Deus, que são feitos filhos de Deus, como diz João, né? Feitos filhos de Deus, eles são por Deus santificados. Nós cantamos um hino, né, no começo sobre santificação. Então, não existe ninguém verdadeiramente eleito que não seja também verdadeiramente santificado. Então, nós falamos que a salvação é um pacote. Deus não dá apenas a salvação. A salvação, ela inclui a justificação, inclui a adoção, inclui a santificação. Então falta santificação. Se falta santificação é porque não teve justificação. É porque não teve verdadeira adoção. Os irmãos estão compreendendo? Uma coisa, ela está ligada à outra, né? Então tudo está bem ligado. Então aí nós temos aí alguns textos, provas da santificação. Alguém quer falar alguma coisa, queridos, até aqui? Não? Então vamos abrir lá em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo de número 3. Mas antes de nós lermos aqui, deixa eu passar para o novo slide, né? Ok, esse slide, ele é um parágrafo que nós dividimos em duas partes, né? Então, o primeiro parágrafo diz assim: os que são eficazmente chamados e regenerados, né? A palavra regeneração significa a nova vida que vem pelo poder do Espírito Santo. Então, os que são eficazmente, então, não é todos que estão dentro da igreja, mas é os que eficazmente são chamados e regenerados. Deus faz o quê? Cria dentro deles um novo coração e lhes dá um novo espírito. Olha só, meus irmãos, essa é uma obra de Deus. Deus, Ele dá um novo coração e um novo espírito. E essas pessoas, elas são
santificadas, real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. Então, a graça da santificação. Então, sobre a santificação, eu quero dizer duas coisas antes de nós lermos aí o texto bíblico. Santificação, a gente costuma dizer que ela é um ato e um processo. O que é um ato? Tem partes da salvação que nós somos completamente passivos. Somos completamente passivos. Por exemplo, a regeneração. Qual a sua participação na regeneração? Nenhuma. Ela é uma obra de Deus. Deus vem e regenera. Deus vem e ele entra na sua vida. Ele te transforma. Deus, ele te faz vivo. Regeneração é isso, é tornar-se vivo. Os irmãos se lembram de Lázaro? Lázaro, ele estava num túmulo morto há quanto tempo? 4 dias. Jesus chegou na frente do túmulo e falou o quê? Lázaro, vem para fora. Qual foi a participação de Lázaro? Nenhuma. Ele estava morto, ele não podia fazer nada por ele mesmo. Mas Cristo foi até ele e disse, Lázaro, vem. Isso é regeneração. Regeneração é uma obra de Deus na nossa vida. Ele nos dá vida. Paulo vai dizer, estando vós mortos em delitos e pecados, ele vos deu vida. Isso é regeneração. Nós estávamos mortos, ele nos deu vida. Quando ele nos deu vida, ele também nos deu fé. E aí nós passamos a crer. A fé vem depois da regeneração. Ela é um dom de Deus. Aí sim, aí uma vez que você tem fé, ele te dá fé. Aí é você que crê. Então, na regeneração, há o que nós chamamos de monergismo. Há uma ação de Deus somente. Na fé, há um sinergismo. Deus te dá fé e você passa a crer. Na santificação, Deus te santifica. Uma vez que Ele te regenera, Ele te dá fé, Ele também te santifica. A santificação é um ato de Deus na nossa vida. Ele nos santifica. Só que, uma vez que Ele nos santifica, há um processo de santificação, ou seja, Ele nos habilita e então nós passamos a viver em santidade. Os irmãos estão compreendendo? Antes de nós lermos Tito, marca aí Tito, vá lá comigo lá para Ezequiel 36. Ezequiel 36. O povo de Israel estava exilado na Babilônia e não poderia fazer nada por si mesmo. Os babilônios podiam dizimá-los a hora que quisessem. Mas olha o que Deus diz, Ezequiel 36, a partir do verso 24. Deus diz assim, tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa... É uma ação monergística de Deus, ou seja, é só Deus. É Deus que está fazendo isso. Aspergirei, verso 25, então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os... Olha só, olha o que Deus faz. Deus ele congrega, ele asperge água pura, ele tira o coração de pedra, ele dá um coração de carne, ele põe dentro de nós o Espírito. E aí só então é que nós vamos andar nos caminhos dele. Os irmãos estão compreendendo?
Não é que, eu vou andar nos caminhos de Deus e Ele vai trocar meu coração, Ele vai me dar o Espírito, Ele vai me purificar. Não. Deus, Ele purifica, te dá novo coração, te dá o Espírito Santo, coloca o Espírito Santo dentro de você. E somente depois que o Espírito Santo está dentro de mim, de você, é que nós podemos viver em santidade. Então, olha só, os que são eficazmente chamados, regenerados, tendo criado em si Deus, né? Tendo criado Deus em nós um novo coração, tendo Deus colocado em nós um Espírito, olha no slide. Aí sim, nós somos santificados de maneira real e pessoal. E Deus aplica sobre nós as graças da morte e da ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito, o Espírito Santo que em nós habita. Então, a santificação, quando as pessoas falam em santificação, a santificação, para que ela seja, para que ela aconteça, para que ela cresça em nossas vidas, é dependência total do Espírito Santo. O homem, por sua própria força, ele não pode se santificar, porque a palavra santificação tem a ver com isso, né? Com limpeza, com separação, com purificação. Vai ser nessa terra mesmo? Já começou, querido. Ela começa agora, mas ela não termina aqui. A santificação, ela começa agora, mas ela não termina aqui. Ela vai terminar só na glória. Já estamos recebendo. Toda pessoa que foi justificada, adotada, ela já recebe o Espírito Santo. E uma vez que você recebe o Espírito Santo ele começa a santificar a sua vida. Essa pessoa vai ser bem diferente das outras. Exatamente. Não, ela vai ser como nós já estamos sendo santificados. Só que nós ainda temos a presença do pecado, esse é o problema. Né? Então veja ali, o domínio do corpo do pecado, né? O domínio do corpo do pecado é nessas pessoas todo destruído. As suas várias concupiscências, né? Concupiscências são fortes impulsos de desejo pelo pecado, né? As concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. Esses crentes são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos ler lá o texto de Tito, né, que eu não li. Tito, capítulo 3, verso 5. Não por obras de justificação praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados para a graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, né? Então, o que é esse derramar do Espírito Santo sobre nós? É um derramar de limpeza, de purificação, de santificação. Veja ali, Primeira Coríntios capítulo 6, verso 11. Primeira Coríntios, capítulo 6, verso 11. Vamos ler o 10, porque o 10 nos ajuda a entender o 11. 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Atos capítulo 20, verso 32.
Quem achar, se alguém achar e quiser ler bem alto, né? Voltando ali, deixa eu só fazer uma pergunta. Pode fazer, Esse irmão. ladrão, esse avarento, esse bêbado aí, ele não vai herdar o reino de Deus. Não, não vai herdar. Mas se ele tiver a santificação, Ele vai herdar. A lista é maior, tá? Se olhar os versículos anteriores, vai falar sobre outras coisas, né? Outros tipos de gente. Mas ele vai dizer, para herdar a salvação tem que ser santificado. Olha só o que Deus faz. Deus, ele predestina, chama, justifica, que é perante o tribunal, nos adota na sua família e ele infunde em nós, ele nos dá o seu Espírito, e uma vez que você passa a ser habitação do Espírito, você automaticamente é santificado. Então, santificação é um ato de Deus na nossa vida. Mas agora que eu sou santificado, eu vou fazer o quê? Deus, ele me habilita a ir me livrando dos meus vícios, dos meus pecados. Isso é crescer em santificação. Ok? pastor, mas ele vai fazer isso aí de livre e espontânea vontade dele. Deus, isso, a livre graça, né? Da livre e espontânea vontade dele. Não vai depender do ladrão, nem do avarento, nem do bêbado. Isso. Não vai depender dele, não. Não vai depender, primeiramente como ato, não. Mas como processo, sim. Olha só, Deus, ele nos habilita a vivermos em santidade. Mas o bêbado, se ele continuar sendo bêbado, Se ele morrer bêbado, se ele continuar sendo bêbado, isso é sinal de que ele não foi nem predestinado, nem chamado, nem justificado, nem adotado. Ok? Deus não dá uma coisa só, Deus dá tudo. Ou ele dá tudo, ou ele dá nada. Veja lá, Atos capítulo 20, versos 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vivificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ó, a herança é para quem? Para todos os que são santificados, né? A herança é para todos os que são santificados. A herança foi falada aí pela vida eterna. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Vamos lá, deixa eu explicar aqui alguma coisa. Os irmãos terem um conceito, né? Tentar trabalhar o conceito. Conceito aqui de duas coisas, ok? Vou falar da fé e da santificação. A fé que você tem, ela é um dom de Deus. Amém, igreja? Mas quem que exerce essa fé? Você. Olha só. Você jamais leria a Bíblia se você não tivesse uma Bíblia para ler, não foi? Não é? Então Deus te dá uma Bíblia, mas quem lê a Bíblia é você. Deus te dá a fé, mas quem exerce a fé é você. A santificação, Deus te dá a santificação, mas quem se santifica é você. Deus te capacita a viver em santificação. A linguagem bíblica nem sempre é simples de entender. Por exemplo, quando Paulo vai se comunicar com as igrejas, ele fala assim, aos santos que estão em Corinto, por exemplo. Se ele fosse mandar uma carta aqui para a nossa igreja, Paulo ia dizer assim, aos santos que estão em rancharia. Porque aos olhos de Deus, nós somos santos. Ele já nos justificou, o preço do nosso pecado já foi pago. Por outro lado, Paulo ia dizer assim, santificai-vos. Espera aí, se eu sou santo,
Então, por que eu preciso me santificar? Então, por um lado, nós somos santos. Por um lado, nós precisamos nos santificar. Vou usar aqui outro exemplo. Jesus já pagou por todos os seus pecados, não pagou? Nós vimos lá na justificação que tem um depósito. Jesus deixou um depósito lá, pago. Se você pecar, ele já pagou pelo seu pecado. Por outro lado, quando nós pecamos, nós temos que fazer o quê? Pedir perdão pelos nossos pecados. Nos humilharmos diante de Deus. Mas se Jesus já pagou pelos meus pecados, por que eu tenho que me humilhar pedindo perdão? Porque essa é a orientação de Deus para as nossas vidas. Com relação à santificação, a mesma coisa. Deus, ele te dá a santificação. Se a pessoa não receber o Espírito Santo, porque o que nos santifica não é você que se santifica, é o Espírito Santo quem nos santifica. Sem o Espírito Santo não existe santificação. Uma pessoa sem Cristo, ela jamais se santificará, porque ela não tem o Espírito Santo. Então, quem nos santifica é o Espírito Santo. Mas uma vez que eu tenho o Espírito Santo, eu preciso me santificar. Então, como eu expliquei, às vezes a linguagem bíblica é dessa forma como eu estou colocando para os irmãos. Então vamos lá. João, capítulo 17, verso 17. João, capítulo 17, verso 17. Eu falei outra coisa? Pode ler então, os Tessalonicenses 2,13, é isso, né? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha só, Deus vos escolheu desde o princípio, né, para a salvação, para a santificação. Ok? Agora, como é que Deus nos santifica? Ele nos escolheu para a santificação. Agora, como Ele nos santifica? Pela Sua palavra, pela oração, pela comunhão dos santos, né? Vamos ver João capítulo 17, verso 17. João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a... Jesus está orando, né, aqui em João 17, especialmente pelos escolhidos. Então, nós vimos lá em 2 Tessalonicenses, Deus escolheu para a santificação. Então, Jesus diz, santifica-os. O Senhor os escolheu para a santificação? Santifica-os na palavra. Por que a gente precisa da palavra para a santificação? Porque a palavra, ela nos mostra aquilo que é puro e aquilo que é impuro. E uma vez que eu tenho a palavra, e eu me firmo na palavra, eu me firmo naquilo que é puro. Ok, meus irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Sim. Santificação. Sim. Sim, isso mesmo. Muito bem, Sônia. Sônia colocou aqui, né, sobre o crescimento na santificação, né, a mudança que Deus traz na nossa vida. Quando você vem para isso ainda, é interessante que quando a pessoa ele não alimentar da palavra de Deus, é uma coisa que não vai adiantar, ele tem que alimentar. Tem que alimentar. É um crescimento lento e vai subindo. Não vai chegar na perfeição do conhecimento de Deus até quando estiver lá na glória. Isso mesmo. Como o senhor estava falando, se não ler a Bíblia, vai conhecer
Isso mesmo. Ok, meus irmãos, a santificação é no homem todo. A santificação, Deus não santifica só uma parte de nós, Ele santifica o nosso interior, Ele santifica o nosso exterior, o nosso corpo é santificado, a nossa alma é santificada, ou seja, toda a nossa vida ela é santificada. Então, nós devemos observar isso, né? Porque, mas a pessoa, o que é santificado é minha alma, não é meu corpo. Não, a santificação ela é completa. Porém, a santificação ela é imperfeita nesta vida. Ok, então, isso aqui é um ponto importante. Por quê? Porque tem alguns crentes que vão advogar o seguinte: é possível viver esta vida sem nenhum pecado. Quem defendia isso era Pelágio. É possível viver nesta vida sem nenhum pecado, mas não tem ninguém sem pecado. Todos nós somos pecadores. Então, nesta vida, a santificação ela ainda é imperfeita. Ainda persiste em todas as partes do nosso corpo, da nossa alma, uma certa corrupção. E aí nasce uma guerra contínua, irreconciliável dentro de nós. A carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne. Então vamos ler lá o texto mais clássico, é Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. A partir do verso 16. Digo porém, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, né? Os fortes desejos da carne. Por quê? Porque a carne, ela é uma guerra, né? Da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne. Que a carne milita contra o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas concupiscências, com as suas paixões e com concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no... O que Paulo quer dizer aqui é o seguinte: todos nós, Deus nos chamou, né? Nos justificou, nos adotou, nos santificou, mas quando a gente olha para dentro de nós, o que nós encontramos lá dentro de nós ainda? Prostituição, inveja, lascívia, bebedeira, glutonaria, o negócio está lá, ainda está lá dentro de nós ainda, e às vezes o trem quer dominar a nossa vida. Aí Paulo diz o seguinte: se você recebeu o Espírito, você tem capacitação já dada por Deus para vencer isso. É o Espírito Santo. Se você se apegar ao Espírito Santo, se você buscar o Espírito Santo, você vai vencer essas coisas. É o que ele diz aqui, ó. Veja ali, ó. Andai, verso 16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, né? Então, é preciso o Espírito Santo. Verso 25, se vivemos no Espírito, veja que Espírito aí está com letra maiúscula, andemos também no Espírito. E ele fala aí, não é o fruto meu nem o fruto seu, mas o fruto do
Ou seja, a manifestação de uma vida em comunhão com o Espírito Santo é não praticar as obras da carne e praticar as obras do Espírito. Então, qual é o segredo para a santificação? É o Espírito Santo. É você se encher do Espírito Santo. Veja aí também 1 Tessalonicenses capítulo 5. Primeira Tessalonicenses capítulo 5. Versículo de número 19, ele vai dizer, não apagueis o Espírito, né? No sentido de que você deve se entregar ao Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos traz a verdadeira santificação. Aqui, meus irmãos, tem mais 2 slides, vou procurar ser rápido. Nessa guerra, Paulo vai falar dessa guerra também lá em Romanos, de uma maneira bem clara. Nessa guerra, embora prevaleçam às vezes, né? Às vezes o pecado vence, não vence? Às vezes o pecado vence, né? Embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que ficam, contudo, pelo contínuo socorro e eficácia santificador do Espírito de Cristo, a parte regenerada do novo homem vence, e assim os santos crescem em graça, aperfeiçoamento e santidade no temor de Deus. O que os teólogos de Westminster querem dizer é o seguinte: às vezes o pecado vence, mas o que vai prevalecer mesmo na vida daquele que recebeu o Espírito Santo é a vitória sobre o pecado. Compreenderam, igreja? Se o pecado vence, e sempre vence, é porque está faltando o Espírito Santo na nossa vida. Que não seja suportado. Mas lá em 1 João capítulo 5, verso 19, verso 18 e 19, João vai dizer o seguinte, que aquele que vive em pecado, né, aquele que vive pecando, qual é o sinal daquele que vive pecando? Que ele ainda não tem o Espírito Santo na vida dele. Porque se você tem o Espírito Santo, você vai ser santificado pelo Espírito. O Espírito Santo vai vencer o pecado na nossa vida, né? Deixa eu ver aqui. Acabou, Renato? Acho que foi o último que eu passei aí, né? Deixa eu ver aqui. Ok, veja lá 2 Coríntios capítulo 3, meus irmãos, para a gente encerrar aqui. Segunda Coríntios capítulo 3. Verso 18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor Olha só, o que Paulo quer dizer aqui é o seguinte, que todos nós, né, todos aqueles que estão de fato em comunhão com Cristo, nós vamos crescendo de glória em glória. Amém, igreja? Então veja só, se você não está crescendo de glória em glória, tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo, ele nos faz crescer de glória em glória. Então o crente, ele é cada dia mais santificado. Ele cresce nessa maturidade espiritual e na santificação. Veja aí 2 Coríntios capítulo 7. Versículo de número 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas,
purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor. Então você já recebeu a santidade. Receber a santidade é receber o Espírito Santo na sua vida, mas o cristão, a cada dia que passa, apegado à palavra, né, ele vai fazendo o que aqui? Como diz aqui, ele vai se purificando cada vez mais, e ele vai crescendo em aperfeiçoamento nessa santidade. Amém, igreja? Okay. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Sim. Ósculo santo é um beijo santo, Cecília. É um beijo santo, é um beijo santo. Ósculo santo é um beijo santo. É isso aí que é um beijo santo. Paulo está dizendo assim, ó, dá um beijo santo aí nos irmãos, né? É aquele beijo sem malícia, beijo sem a maldade do pecado, um beijo como num pai e num filho. Isso aí que é o ósculo santo. Vamos colocar em pé, meus irmãos, vamos fazer uma oração. Aline, depois você dá um ósculo santo aí na Cecília, tá? Dá um ósculo santo aí nela. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, te louvamos pela adoção, porque, Senhor, nós não éramos filhos, mas fomos feitos filhos de Deus. E agora, Senhor, nós temos acesso a Ti, e Tu és o nosso Pai, Pai de toda a provisão. E te louvamos, ó Deus, porque sabemos que ninguém vai fazer parte da Tua família sem ser educado na santificação. Somos Teus filhos, estamos sendo santificados pelo Senhor, pelo Teu Espírito. O Senhor, como Pai, está nos educando na santificação. Nós te louvamos isso, ó Deus, porque o Senhor não exige de nós santificação sem nos dar a capacitação para isso. E o Senhor nos deu o Teu Espírito para que vivamos em santidade e glorifiquemos o Teu nome. Pedimos, Pai, a Tua bênção para a Tua igreja, nesta graça da santificação. Em nome de Jesus, amém.